Nessa videoaula, nós vamos tratar da interpretação geométrica das raízes. Suponha, por exemplo, que você descobriu que as raízes de uma função é x igual a 2 e x igual a menos 4. Então, isso quer dizer, baseado na ideia de raízes, que você descobriu que os pontos do domínio, o número 2 e o número 4, o número menos 4, quando você joga na fórmula, o resultado da conta é igual a zero. Tanto 2, tanto 4 são levados no zero. E o que isso nos dá de informação sobre o gráfico? Bom, se o número 2 é levado no zero, isso quer dizer que 2,0 é um ponto do gráfico. E um outro ponto do gráfico é o menos 4,0. Isso quer dizer o seguinte: eu nem sei como que é o gráfico dessa função. Mas uma coisa é certa, né? O gráfico dessa função passa pelos pontos 2,0, que é 2 pela direita e 0 para cima, e pelo ponto menos 4,0. Lembrando que esse é o eixo x, esse é o eixo y. Isso quer dizer o seguinte, gente. Ao descobrir que as raízes são 2 e menos 4, eu descobri que a minha função passa em cima do eixo x, o gráfico dela, né, passa em cima do eixo x nesses dois pontos. Eu não sei como é que é o gráfico da função, mas vai passar aqui em cima e vai passar aqui em cima. Por isso que o problema de determinar raízes de uma função, geometricamente, ele é o problema de determinar aonde que o gráfico passa em cima do eixo x, ou aonde o gráfico corta o eixo x. Então, a interpretação geométrica é o seguinte: se 2 e menos 4 são raízes de uma função, por exemplo, isso quer dizer que o gráfico corta o eixo x quando x é igual a 2 e quando x é igual a menos 4. Um exemplo de exercício sobre esse tema é o seguinte. Bom, vamos pensar nesse seguinte exercício. Determine se existirem as raízes da função cujo gráfico está representado abaixo. Aqui foi ao contrário. Ele já deu de presente para a gente aonde que o gráfico corta o eixo x. Né? O gráfico corta o eixo x quando x é igual a 2 e quando x é igual a menos 2. Isso quer dizer que nós já temos as raízes. As raízes são x igual a menos 2 igual a 2. Então tá feito. Descobrir as raízes de uma função nada mais é que descobrir aonde ela corta o eixo x. Para quais valores de x ela está cortando o próprio eixo x. Nesse caso foi x igual a menos 2 e x igual a menos 2.